pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo programático, da nossa disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho, do curso técnico em Química. Então, hoje nós vamos discutir sobre os pontos sobre a nossa segunda unidade. Nossa segunda unidade ela é composta por alguns pontos, que são doença do trabalho, riscos ocupacionais, recomendações para as boas práticas de laboratório e prevenção de acidentes. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer a definição sobre doenças do trabalho, como também conhecer sobre os tipos de riscos ocupacionais e pontuar sobre acidentes no laboratório. Então, você sabe o que significa doença do trabalho? Agora vamos falar um pouco o que significa doença do trabalho. Então, antes de tudo, gostaria de dizer que os trabalhadores que estão sempre em contato com uma série de questões que pode colocar em risco a sua saúde, e assim o surgimento de doenças do trabalho. Então, a doença do trabalho ela está relacionada às características do ambiente, mas não necessariamente ligadas às atividades exercidas pelo trabalhador. Então, a doença do trabalho é um agravo que resulta do ambiente onde o colaborador desenvolve suas atividades. E isso ocorre pela inadequação do local de trabalho. Então, quais exemplos nós poderemos citar em relação a doenças do trabalho? Aqui nós temos alguns exemplos, que são os mais comuns, mas existem outras formas também, que é o câncer de pele, a dermatite de contato, Lê ou Doppler. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses pontos. A dermatite de contato, ela é compreendida como uma erupção cutânea, causada pelo contato com determinadas substâncias que pode irritar ou desencadear uma reação alérgica. Pessoal, isso é muito comum se o aluno, o colaborador, ele não ficar atento, diante do procedimento que ele está realizando, como também ele não está utilizando a questão dos EPIs, Então, os equipamentos de proteção individual ajudam bastante a reduzir ou se não eliminar a existência de dermatite por contato, uma vez que a pele do ser ele não vai estar entrando em contato direto com aquela substância que pode provocar algum dano à sua saúde. Em relação ao câncer de pele, o que a gente pode definir, o que a gente pode falar sobre o câncer de pele? Então, o câncer de pele, ele é responsável por 33% de todos os diagnósticos das doenças no Brasil, Ele tem uma baixa letalidade, porém, o seu número de casos é bastante alto, certo? Então, é uma doença que é provocada pelo crescimento anormal das células que compõem a pele. Se a gente for falar agora um pouco sobre a lei Odot, a gente pode entender o que seria essa lei Odot. Então, são lesões causadas pelo esforço repetitivo que vai afetar músculos, nervos, ligamentos e tendões. Então, se você é uma pessoa que exerce uma prática diária e constante do mesmo movimento, é bom rever essa sua atividade, justamente para prevenir, possivelmente, uma doença do trabalho, definida como lei Odot. Já que a gente está falando sobre o ambiente de trabalho, gostaria de citar sobre os riscos ocupacionais. É muito importante a gente reconhecer quais são os riscos que determinado ambiente me propõe. Então, pensando nisso, nós iremos citar agora vamos discorrer um pouco sobre esses riscos ocupacionais. Então, os riscos, como é que é definido os riscos? Então, o risco ele é definido como acidentes nas quais os trabalhadores estão sujeitos em um ambiente de trabalho. Então,
qualquer situação que apresente risco de dano à saúde do trabalhador se caracteriza como risco, certo? E esses riscos eles são divididos, né, em 5 cores, tá? De acordo com a associação, né, de cores de cada risco ocupacional, ela permite elaborar um mapa de risco. E esse mapa de risco é uma forma clara, né, de apresentar os possíveis riscos diante de um setor. Então, aqui a gente coloca que esses riscos eles estão associados a ruído, vibrações, surgimento de gases, de vapores, como também iluminação inadequada, a presença de máquinas, como a presença de calor, dentre outras possibilidades, né, que a gente já viu como definição de risco. Então, mais à frente, a gente está vendo aqui que seriam esses riscos ocupacionais. Como eu disse a vocês, eles são divididos por 5 cores e cada um representa um tipo de risco. Então, nós temos aí de cor verde o risco físico, cor marrom o risco biológico, de cor azul o risco de acidentes, o risco vermelho o risco químico e a cor amarelo correspondente ao risco ergonômico. Após a gente realizar esse mapeamento dessa área, identificando os riscos, é importante a gente colaborar para a formulação de recomendações para boas práticas laboratoriais. Então, é recomendado, né, utilizar de forma correta, né, os EPIs, o equipamento de proteção individual, como também o equipamento de proteção coletiva, levar para o laboratório somente o que for essencial, nada a mais, né? Outro ponto importante para essas boas práticas é manter atento e evitar distrações durante os experimentos, uma vez que as substâncias muitas vezes são substâncias potentes e alguma distração pode ser algo que gere uma situação fatal ou até mesmo um agravante. Não fumar durante a permanência no laboratório, certo? Como também descartar a questão dos resíduos de forma correta, como nós já vimos no nosso material a classificação dos tipos de lixo, certo? Manter a bancada do local de trabalho sempre organizada é um ponto também muito importante para evitar que fique algum resquício de substâncias e ler atentamente os rótulos das substâncias. Esse é um ponto também extremamente importante, realizar a leitura sobre o rótulo das substâncias que vocês irão manusear. Sobre a prevenção de acidentes no laboratório, o que fazer para evitar acidentes, né, nesse ambiente? Então, a gente pode citar, usar uma vestimenta adequada, como vocês podem ver na imagem, né? Usar o vestimento de forma adequada, observar atentamente as técnicas de aquecimento de líquidos, como também lavar as mãos após concluir os experimentos, é algo bastante importante também para evitar que resíduos dessas substâncias sejam levados a outros lugares do corpo, como a cabeça, braço, pés, entre outros, certo? E assim evitando uma irritação, né, na pele. Conservar sempre o ambiente limpo, né, como também a questão dos equipamentos de sua mesa, de sua bancada, sempre manter limpo. Então, pessoal, agora eu gostaria só de desejar um bom estudo para vocês. Até a nossa próxima disciplina. E aí eu gostaria só de falar essa mensagem. Você pode demorar, pode ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço o seu sonho vai se realizar. Gratidão, boa sorte e fique com Deus.